Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juiz Econômico. No vídeo de hoje, pessoal, quero trazer para vocês aqui como foi o rendimento aí da nossa carteira de investimentos no mês de fevereiro. Hoje, excepcionalmente, direto aqui do Hotel Bourbon Resort em Atibaia, tirando os dias aí com a família, mas não poderia deixar de gravar aqui com vocês. Então bora lá pro vídeo, pessoal. Pessoal, aqui compartilhando já direto a página com vocês sobre o resumo aí de como foi o nosso mês de fevereiro. Aqui a gente tem a rentabilidade do período, a gente tem um pouquinho sobre a composição, os próximos dividendos aqui que a gente já tem de Santos Brasil, né, a parte de dividendos ali 27 centavos, e aqui um pouquinho sobre o nosso patrimônio, nossos proventos altas e baixas, tá? Já vamos entrar aqui no detalhe para vocês verem. Então a gente tem aqui a rentabilidade da nossa carteira, rentabilidade que nos últimos períodos aí tem sido bem comprometida, principalmente com a situação do Brasil, mas a gente busca aqui trazer alguns resultados acima do Ibovespa, né? De maneira geral, a gente tem conseguido bater, então a gente está ali hoje com 9%, quase 10% de rentabilidade em todo o período, enquanto o Ibovespa está com 4% e o CDI está lá em cima, né, pessoal? A taxa de juros lá em cima. Então, se você tem mais investimentos em renda fixa, possivelmente você está tendo uma boa rentabilidade, tá? A nossa carteira ela é bem distribuída e aqui embaixo a gente tem um pouquinho sobre o mês a mês. Vou colocar aqui para vocês, para a gente dar uma olhada em ações e também fundos imobiliários. Então, no mês de fevereiro, você vê que foi 1% praticamente negativo a nossa carteira, enquanto as ações caíram 3, os fundos imobiliários subiram 2. Então, deu uma certa equilibrada. Se você olhar só para o índice Ibovespa, o índice de ações, você vê que foi um mês majoritariamente negativo, mas aqui a nossa carteira se comportou, de certa forma, estável, né? Então, caiu com ações, mas subiu com fundos imobiliários. No mês passado foi um pouco ao contrário. A situação é um pouquinho ainda delicada, pessoal, para a nossa carteira, mas a gente vai tentar buscar algumas mudanças para trazer algumas melhorias com relação a isso, tá? Olhando aqui para o patrimônio, pessoal, então a gente teve um aumento de patrimônio, né? Lembro que eu falo para vocês que é uma média de R$1.000 que eu coloco todo mês em investimento, né? Para a nossa carteira aqui do Juízo, logicamente que não é só essa carteira que eu tenho, mas é essa carteira que eu invisto mais ou menos R$1.000 todos os meses e trago para vocês os resultados desse período. Então, em janeiro estávamos com 22.200, 22.300 e agora a gente foi para 23.300. Então, mais ou menos R$1.000 aqui. A gente teve uma evolução ao longo desse período realmente bem considerável. Se você olhar lá, quando a gente começou foi lá em setembro de 2023 e aí a gente tem feito esses aportes a fim de criar ali uma carteira bem positiva para a gente, onde a gente consiga se aposentar com um bom pé de meia, digamos assim, se aposentar com um bom recurso que possa te manter ali pelo resto da sua vida. Aqui, se a gente olhar para o resumo de fevereiro, pessoal, a gente tem aqui algumas negociações, então a gente teve vendas e teve compras, então cerca de R$2.000 em compras e 500 em venda. Vendas aqui com lucro, né, R$250 de lucro com venda. A gente fez essas operações e recebemos aqui R$100 praticamente de proventos. Eu já mostro isso aqui no detalhe para vocês, tá? Um pouquinho aqui sobre a nossa carteira, né? Então nós temos hoje 11 ações distribuídas desse segmento. Você vê que de modo geral a nossa carteira de ações ela tá positiva, mas você tem muitas ações aqui já no vermelho. Raia Drogasil teve uma boa queda. Eu olhei o resultado, pessoal, de Raia Drogasil e os números me pareceram bem positivos. Porém, o mercado ainda não gostou, então ela caiu, depois voltou no mesmo dia. Eu fiz uma operação até de opções de Raia Drogasil, consegui ali um lucro de acho que R$300, acho que até vou compartilhar aqui com vocês, porque eu acho que é bem interessante. Ó, essa é uma operação que eu fiz de Raia Drogasil, então eu comprei no dia 26 de fevereiro uma opção por 21 centavos, né? Comprei 1.000 unidades, deu R$210, e eu vendi no dia seguinte, dia 27, por 55 centavos. Então aqui me deu um lucro de R$340 nessa operação, o que é algo bem interessante, tá?
Então é importante a gente saber várias estratégias para você aproveitar aí o momento do mercado. De qualquer maneira, pessoal, a Raia Drogasil ela permanece aí na carteira. Eu acho que ela é uma das melhores ações de longo prazo que a gente tem visto, mas o mercado ainda não gostou desse último resultado e bateu aí no preço. Sigo acompanhando para ver se tem alguma mudança de estratégia, por enquanto não, tá? Além disso, aqui temos Sabesp, né, brilhando bastante, com mais de 40% de rentabilidade, Caixa Seguridade. Eu vendi uma ação que eu tinha, pessoal, que eu já mostro ali para vocês, que era a Tecnos 3, que estava com uma rentabilidade também surpreendente, e acabei aportando aqui em outras ações, tá? Fundos imobiliários majoritariamente negativo, realmente situação bem complicada, pessoal. Fiz até uma alocação em XP Mall, né, a parte de shoppings aqui, mas ainda não temos nada de mudança para o cenário macro, né, para o cenário global. Então, o fundo de imobiliário ainda está bem comprometido. A parte de tesouro a gente segue ali com R$ 6.500 mais ou menos. Realmente aqui lastreado pelo IPCA tem apanhado bastante nos últimos tempos. E 2 títulos aqui do CDI. Então um do Banco Inter para março agora de 2025 e um outro do BTG lá para julho de 2025. Então isso daqui ele gera uma boa rentabilidade para a gente, ele dá uma segurada na nossa diferença contra as ações, contra o Ibovespa e de certa forma equilibra um pouco a nossa carteira. Eu quero ver se faço mais alguma alocação em renda fixa, buscando uma alta aí da taxa de juros para a gente tentar aproveitar esse momento do mercado, tá? Falando um pouquinho agora sobre as transações, pessoal, então a gente fez 4 transações aí no mês de fevereiro, fiz 3 compras e 1 venda, então tentando equilibrar ali um pouquinho dos nossos recursos. Vamos ver se carrega aqui. Então aqui a gente vê as transações, pessoal. Então no começo do mês eu fiz, no começo não, né? Na metade do mês, comprei Alpargatas, XP Mall e Gari 11. Vi que estava com bom desconto, eu fiz esses aportes. Depois eu vendi Tecnos no dia 20 de fevereiro e aloquei em IRB. IRB está vindo ali de um turnaround, apresentou uns resultados, o mercado não gostou muito, também bateu, caiu um pouquinho essa ação, mas ainda eu sigo ela como um case de risco para a minha carteira, onde eu vou buscar ali uma rentabilidade. Da mesma forma eu tinha feito com Tecnos, né? Então eu comprei lá com R$3 e pouco, eu vendi por 5,80, então quase 100% aí de lucro. A gente também quer buscar algo semelhante com ativos de risco, mas sem comprometer muito aí da nossa carteira, tá? Não pode ser um volume muito alto, senão pode acontecer de dar uma queda muito grande e aí a tua carteira inteira ser impactada por isso, tá? Então foram essas as operações que eu fiz. Vamos dar uma olhadinha agora nos proventos, pessoal. Proventos que girou ali, conforme a gente já viu, em torno de R$96, né? E se a gente olhar aqui um pouquinho de como foi distribuído, a gente tem aqui a parte de categorias, onde eu tenho 35 de ações e 61 de fundo imobiliário. Então isso daqui ele representa um pouquinho da nossa distribuição da nossa carteira. Se a gente olhar o período, pessoal, de 1 ano e meio, mais ou menos, nós já tivemos R$2.000 de proventos, o que é um número bem atrativo, um número bem interessante, porque você olha que são R$20.000, 20 e poucos mil reais que nós temos na carteira, tem mais de 10% aqui de proventos, o que torna bem atrativo. Apesar da nossa carteira ela ter rendido 9%, 10% nesse período, tivemos mais 10% de dividendos, o que gera bons resultados aí para a nossa carteira, tá? Olhando um pouquinho aqui da distribuição, né? Então a gente vê um pouquinho das ações como boa parte desse volume financeiro, então é importante você ter uma carteira diversificada justamente para distribuir os dividendos e não ficar só na mão dos fundos imobiliários. Beleza, pessoal? Acho que era isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho sobre o resumo aí da nossa carteira. Tirei um tempinho aqui para gravar com vocês. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma forma, tenha dado alguns insights. Se o conteúdo ele é muito superficial, pessoal, coloque nos comentários, dê ali algum sinal de que você está gostando ou não está gostando desse conteúdo e eu tento melhorar aqui e trazer para vocês. Trouxe um pouquinho aqui nesse vídeo algumas questões com opções, são derivativos, né? Então eu aproveitei uma oportunidade e aloquei mais de R$300 em uma operação. Tem também a questão de proventos de ações e de fundos imobiliários, o equilíbrio da carteira entre renda variável, renda fixa, títulos do Tesouro Direto. Então isso é muito importante, né? Se você tem pego aí esses insights, e eu acho que você tem entendido um pouquinho sobre o mercado,
e recomendo que você continue estudando para aproveitar essas oportunidades e construir um patrimônio que ele seja duradouro ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever se você não for inscrito, encaminhar esse vídeo para amigos e familiares, porque eu tenho certeza que de alguma forma ele pode te ajudar. Meu muito obrigado e até a próxima.